Olá, está começando mais um Web Notícias, o jornal que é feito por nós, alunos de jornalismo da Universidade Metodista de São Paulo. Hoje você vai conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos para facilitar a acessibilidade dos deficientes visuais. Veja também que o mercado de vinhos está em expansão, mesmo não fazendo parte da cultura do brasileiro. E não deixe de conferir a nossa dica cultural, com as melhores sugestões para o fim de semana. Tudo isso e muito mais agora no Web Notícias. É um mercado bem promissor. Acho que está crescendo e a gente está investindo nisso. Eles estão preservando com a natureza, com o meio ambiente. A gente entende que todos os projetos já têm que ser acessíveis, mesmo porque existem leis federais que exigem isso de nós, de execução de projetos para isso. Cerca de 1% da população brasileira sofre com a deficiência visual. Mesmo com obras de acessibilidade como essas, o deficiente ainda precisa superar obstáculos em diversos locais. A deficiência visual atinge cerca de 1% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. O fato é que o magistrado não está... O deficiente visual enfrenta inúmeros obstáculos no dia a dia, como a dificuldade no acesso à informação, educação, cultura e um dos direitos básicos de qualquer pessoa, o de se locomover. Para solucionar a questão, a acessibilidade entra em cena para ajudar os deficientes visuais. Mas como esses pontos de acessibilidade são escolhidos? Nós aqui da Secretaria de Transporte, a gente pensa qualquer trabalho que nós executamos em alguma esquina, alguma travessia, isso para nós já é tratado como um modo de acessibilidade. Então, assim, todos os projetos daqui, da Secretaria de Trânsito, no caso, né, a parte que compete a trânsito, a gente entende que todos os projetos já têm que ser acessíveis, mesmo porque existem leis federais que exigem isso de nós, de execução de projeto para isso. E para as adaptações destes locais, existem normas que devem ser seguidas. Basicamente, ele tem que fazer uma leitura do local e precisa conhecer as normas envolvidas para essas execuções, para depois projetar as intervenções de maneira adequada e normatizada. Outra dificuldade na vida dos deficientes visuais é na hora de pegar ônibus. Pensando nisso, o desenvolvedor de softwares deficiente visual, Luiz Porto, criou o Citamob, aplicativo que ajuda ele e outros cegos na hora de pegar ônibus. Eu seleciono o ponto de ônibus que eu quero e mando monitorar as linhas de ônibus que me interessam. E ele vai me mostrando em tempo real quanto tempo que aqueles ônibus vão chegar no ponto que eu selecionei. Quando eu vejo que falta pouco tempo para o ônibus chegar, daí eu vou para o ponto e lá eu faço o sinal. Independente se tiver alguém para me ajudar ou não, eu sei que eu vou ficar 2 minutos fazendo sinal, no máximo, para os ônibus. Na Universidade Metodista de São Paulo, são mais de 250 alunos com algum tipo de deficiência, que usam os pontos de acessibilidade que a universidade possui. Ela proporciona não só aqui na universidade, mas em todos os aspectos, a possibilidade de você sair, de você se locomover, de você ter acesso ao transporte, à escola, ao lazer. Especificamente, a Metodista é dar a condição para o aluno com deficiência estar na Metodista. Legal, não prescrita. Graziele Valério, estudante do 4º ano de Psicologia e deficiente visual, utiliza a acessibilidade da universidade. A Universidade Metodista, em vista de muitas outras universidades, ela está bem à frente em termos de acessibilidade, em termos de inclusão na prática. Graziele utiliza o piso tátil para chegar em um de seus lugares preferidos da universidade, a biblioteca. Lá, ela escolhe um livro e vai até o computador, que possui um software de voz e consegue escutar uma narração do texto. As dificuldades são muitas, mas com força de vontade e dedicação, os deficientes visuais estão transformando os obstáculos em rampas. Os hospitais veterinários servem como suporte para as clínicas. Veja em quais casos o seu animal de estimação será tratado por eles. Um hospital que cuida exclusivamente de animais. Quando os nossos bichos adoecem, muitas vezes os levamos às clínicas veterinárias. Mas em quais casos devemos recorrer ao hospital? Os casos mais comuns são os casos mesmo de doenças infecto-contagiosas, os envenenamentos e hoje até os recursos que a gente oferece mais das traumatologias, que são as cirurgias ortopédicas, onde a gente tem um serviço de tomografias, cardiologias, onde são exames mais complexos que ajudam nós no diagnóstico e um tratamento mais efetivo aí.
Os hospitais veterinários da região agem também como uma forma de suporte às clínicas, que nem sempre possuem a estrutura necessária para atender determinados casos. Estudos comprovam que beber vinho diariamente faz bem ao sistema cardiovascular. Mas, mesmo com benefícios e uma longa história, a bebida ainda busca espaço no mercado nacional. Uma bebida com muita história, mas que ainda busca afirmação no mercado nacional. O vinho tem lutado para ter o seu espaço no cotidiano da população brasileira, assim como acontece principalmente com europeus e os nossos vizinhos argentinos, uruguaios e chilenos. Estudos comprovam que o consumo diário de uma taça faz bem ao sistema cardiovascular. Mas mesmo com os benefícios, o consumo ainda é considerado baixo por aqui. Cada pessoa consome cerca de 2 litros por ano. Por ser considerado um mercado em expansão, uma feira foi organizada em São Bernardo para expositores e apreciadores da bebida. A renda no ABC está crescendo nos últimos anos e a carência de eventos desse tipo, né? Até das lojas que vendem vinho, né? Estão viciadas nos mesmos rótulos há muitos anos, né? Nas mesmas opções. Eu acho que eventos desse tipo ajudam muito, não? Realmente aproxima muito o vinho ao público brasileiro que talvez não esteja familiarizado no dia a dia. E é bom porque também sai um pouco das regiões de São Paulo, ir para outros lugares que talvez as vinícolas não estamos tão próximos como o ABC. Toda essa demanda não garante a hegemonia do vinho por aqui. Em países da Europa, principalmente no Velho Mundo, ele é considerado alimento. Por aqui, ele é oficialmente tratado como uma bebida alcoólica, assim como o uísque e a vodka. Sendo assim, sua carga tributária aumenta o custo de uma garrafa. Cerca de 70% do seu preço são impostos. Com isso, os vinhos importados conseguem ter valores custo-benefício melhores que os brasileiros. A entrada dos vinhos importados não diminui a venda dos vinhos nacionais. O que difere é o brasileiro sair desse pensamento de achar que quem tem espaço são os vinhos importados. Mesmo com os empecilhos, o mercado aqui está em expansão. Estima-se que mais de 3 bilhões de reais são movimentados com vendas por ano, atingindo uma expressiva marca de quase 5 milhões de litros exportados com rótulos nacionais. Nos últimos anos a gente teve um aumento do consumo do vinho por conta do aumento da renda. Então muitas pessoas deixaram de consumir cerveja ou de consumir menos cervejas e começaram a consumir um vinho, né, de melhor qualidade, ou então um vinho de baixa qualidade para um vinho de maior qualidade. É um mercado que está em expansão, está crescendo. Eu vejo que há muito interesse, principalmente dos jovens, né, por essa área. Então, eu acho que é um mercado bem promissor. Acho que está crescendo e a gente está investindo nisso. Os vinhos nacionais têm ganhado cada vez mais espaço nos mercados e o reconhecimento dos especialistas. Alguns deles, inclusive, já chegaram a receber prêmios no exterior. Então é a união aí do prazer com a economia, né? Tem que estar tudo junto. Os fãs de comédia vão adorar a dica de cinema de hoje. Vamos falar sobre a estreia do filme Debi Lloyd 2. I like what you've done with the place. Who's this? Oh, that's Butthole. I found him out in the alley. Why'd you name him Butthole? Because of this. Good name. Totally fits. 20 anos depois, o longa traz novamente Jim Carrey no papel de Lloyd Christmas e Jeff Daniels como Harry Jr. Nessa nova aventura, Harry descobre que teve uma filha e que a criança precisa de um transplante. E somente ele pode ajudá-la. Junto com seu inseparável amigo Lloyd, eles vão conhecer a garota e ambos percebem que não têm a responsabilidade para se tornar pais. Whoever this is, we're in the middle of something very important here. This is your dad. What? Hey guys, I know this is weird timing, but I gotta take this. It's my dead dad. She's got me on hold. Além disso, no dia 22 deste mês, o Teatro Lauro Gomes, no Rudy Ramos, recebe o show do cantor Pedro Mariano. O espetáculo tem duração de 1h30 e o cantor apresentará as canções do seu novo álbum, intitulado 8. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. As músicas do novo CD de Pedro foram escritas por cantores como Jair de Oliveira e Luísa Posse.
Os ingressos custam R$ 80 a inteira e R$ 40 meia entrada para estudantes e idosos com mais de 60 anos. O show acontece no dia 22 de novembro, às 9 horas da noite. Eu já garanti o meu ingresso, e você? Você sabe para onde vai o lixo da sua casa? A Cooperativa Reluz de São Bernardo é uma das responsáveis por separar o material que pode ser reciclado futuramente. Quem vê de longe, imagina que isso seja uma montanha de lixo que não pode se transformar em nada, mas não é. Em São Bernardo, uma cooperativa faz a triagem dos materiais que vêm todos os dias de todas as partes da cidade. Todo mês, este local recebe entre 80 e 120 toneladas de lixo. Com cerca de 40 funcionários, a Cooperativa Reluz surgiu há 13 anos após uma ação da Prefeitura de São Bernardo. Foi através de uma denúncia ao Ministério Público e a Prefeitura de São Bernardo tinha que fechar o lixão e tinha que dar trabalho para as pessoas que estavam lá. Aí foi através dessa denúncia do Ministério Público, Unicef, Criança no Lixo Nunca Mais, que a Prefeitura tirou os trabalhadores de lá e colocou aqui. Você sabia que sacolas, garrafas PET e papéis que você utiliza em casa podem vir parar aqui? Essa é a Cooperativa Reluz, localizada no bairro Assunção, em São Bernardo. Todos os dias, ela recebe quilos de lixo e os prepara para que futuramente sejam reciclados. O início do processo começa com caminhões despejando todo o lixo acumulado neste local. Depois, esses resíduos são separados por materiais nestes sacos, também chamados de bags. A terceira fase do processo começa com os produtos já divididos. Os papelões, por exemplo, são compactados e embalados por fitas. Já as garrafas plásticas, como as de iogurte, são prensadas por uma máquina. Esta máquina empurra todo o material jogado nela e, por fim, tudo é também compactado. Acompanhe um pouco deste processo. O final do processo das garrafas plásticas é semelhante ao dos papelões. Tudo é embalado por fitas, que prendem todo o material. A Reluz também faz a triagem de garrafas PET, como as de refrigerantes, que demoram cerca de 400 anos para se decomporem. Quem acha que livros e apostilas escolares são desperdiçados se engana. Neste caso, os funcionários da cooperativa separam manualmente as folhas e as colocam em um bag específico. A tendência da reciclagem no Brasil, além de colaborar com a natureza, contribui para a geração de empregos. A importância da reciclagem, porque além da gente estar gerando trabalho e renda, ainda estamos preservando com a natureza, com o meio ambiente. A questão da saúde, da sustentabilidade, inclusão social, pessoas que a gente inclui no mercado de trabalho, que as indústrias não pegam para trabalhar, aqui a gente dá prioridade para essas pessoas. A Reluz é uma das cooperativas do Brasil que contribui para a reciclagem, ação importante que busca melhorar o meio ambiente. Termina aqui mais um Web Notícias. Para outras informações sobre a ABC, acesse nosso site www.rronline.com.br. Voltamos na semana que vem. Até lá!